Em 2021 eu fiz uma live do Oscar aqui no Cineolho, que foi um sucesso, eu adorei, foi a primeira live que a gente fez no canal, muita gente assistiu. Só que agora em 2022 eu não vou fazer live não. E nesse vídeo aqui eu vou explicar por que eu não tô afim de fazer live do Oscar em 2022 e é claro que para isso eu vou explicar um pouco de como que a cerimônia funciona e também sobre o papel do Oscar dentro da indústria cinematográfica. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Aqui no Cineolho a gente fala sobre cinema relacionado a questões sociais. Se você curte essa ideia, já se inscreve para não perder nenhuma novidade do canal e além disso me ajudar bastante, beleza? Muito obrigado. Bom, como eu estava falando, a experiência de fazer a live do Oscar em 2021 foi muito positiva, né? Muita gente assistiu, eu tive várias conversas legais, eu chamei convidados pro dia pra gente bater um papo. Também foi a primeira vez que eu me dispus à experiência de assistir um monte de filme recente ao mesmo tempo e tentar ter uma opinião sobre todos eles. Então esse exercício foi muito legal. Mas apesar disso, os filmes em si que eu vi, eu achei a maioria, assim, mediano. Achei todos eles muito previsíveis, não no sentido de ter um enredo previsível, de você saber o que vai acontecer no final, mas previsível no sentido de, tipo, claro que a academia valoriza um filme desse tipo, assim, de ter uma estética muito previsível, né? Eu consegui identificar muito facilmente a cara do filme de Oscar. Então é claro que dentre eles eu assisti alguns filmes realmente muito bons, mas dentro de uma massa de filmes medíocres. It's the same guy who once predicted our Quixote would one day preside over a socialist revolution. E por quê? Bom, para entender isso, vamos ver primeiro como que os filmes são escolhidos para o Oscar. Podem concorrer ao Oscar filmes que tenham passado em Los Angeles por pelo menos uma semana, com um público pagante e que obedeça a algumas questões de técnicas de formato audiovisual, do tipo número de quadros por segundo, duração total do filme e essas coisas. E no caso do Oscar de melhor filme estrangeiro, são os próprios países que escolhem um filme para representar o seu país na cerimônia. Então, de cara a gente já pode perceber que existe um grande privilégio para filmes americanos. Claro que em Los Angeles podem passar filmes de outros lugares do mundo, mas o mais normal é que passem filmes americanos, até porque a academia é sediada nos Estados Unidos, né? E a maioria dos seus membros são americanos. Eu sei que aí você vai estar pensando, não, mas Parasita é sul-coreano e ganhou o Oscar de melhor filme. Tá, beleza, mas foi um na história, foi uma feliz exceção. E olha só, eu não tenho nenhum problema com um filme americano. O cinema americano é realmente muito importante e eu acho que não é errado até dizer que seja o mais importante do mundo. Não dá para negar a importância histórica do cinema mundial. E é muito louco, quanto mais você estuda cinema, mais você percebe o quanto realmente os Estados Unidos é muito importante para a história do cinema, mas como a história não se resume a eles de forma alguma. Mas beleza, esses são os critérios para que um filme torne-se elegível para concorrer a um Oscar. Mas aí a pergunta que fica é, os membros da academia assistem todos os filmes que podem concorrer a um Oscar? São centenas, são mais de, 300, 400, 500 filmes. Eles assistem tudo? Óbvio que não. É aí que entra o papel das campanhas. Isso mesmo, as produtoras e as distribuidoras dos filmes fazem campanha, tipo campanha política mesmo, assim, campanha publicitária para promover um filme. Então eles anunciam nas revistas que são mais lidas pelos membros da academia, do tipo Hollywood Reporter, falando lá um pouco sobre o filme, e aí geralmente eles colocam a frase for your consideration, né? Tipo assim, considere esse filme aqui para assistir, para selecionar ele pro Oscar. Ou então fazem campanha de rua mesmo, né? Tipo, tem essa imagem, por exemplo, aqui do David Lynch numa rua em Los Angeles com essa vaca, sei lá por quê. Então esse é um primeiro problema porque você tem uma interferência de uma questão de marketing, né, que é externo à própria arte em si, interferindo numa decisão que deveria ser uma decisão puramente artística. Sem falar que a coisa pode começar a chegar perto do suborno mesmo. Então, tipo, sei lá, um produtor começar a mandar presentes para os membros da academia, ou então organizar uma festa, um jantar com o elenco do filme, ou então fazer uma festa de aniversário de algum ator que quer concorrer ao Oscar de melhor ator ou atriz, e aí chama uma galera da academia para fazer um socialzinho ali. Não por acaso, cada campanha de um filme que quer concorrer ao Oscar de melhor filme custa pelo menos 3 milhões de dólares. O caso mais bizarro nesse sentido é o caso do Shakespeare Apaixonado, que concorreu ao Oscar em 99, para o qual os produtores gastaram simplesmente 14 milhões de dólares. A campanha funcionou porque o filme levou várias estatuetas na noite, inclusive o Oscar de melhor filme, mas quase todo mundo concorda que nem de longe Shakespeare Apaixonado foi o melhor filme de 98. Inclusive foi nessa cerimônia que a Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar de melhor atriz por Shakespeare Apaixonado
e tirou o Oscar não só da Fernanda Montenegro, mas de várias outras atrizes consagradas que estavam disputando o Oscar naquela mesma noite e que tinham tido atuações muito melhores. E ainda quer saber a cereja do bolo? O produtor que fez essa campanha toda era o Harvey Weinstein, o cara que depois foi denunciado por vários escândalos de assédio sexual dentro da indústria. Aqui é denúncia! And the Oscar goes to Shakespeare in Love. Outro problema envolvendo o Oscar é que só se torna membro da academia quem já ganhou um Oscar ou quem é convidado por algum membro da academia. Então, com isso, tem uma certa repetição de perfil, né? Recentemente foi muito denunciado o perfil majoritariamente branco, de homens mais velhos, mas além disso tem também uma repetição dos mesmos gostos. Porque, obviamente, só são convidados para a academia ou ganham o Oscar pessoas que fazem um tipo de cinema que agrada os antigos membros da academia. Sabendo disso, muitos diretores e produtores fazem filmes com uma fórmula que eles sabem que vai agradar os membros da academia. É o tal do Oscar bait, a isca de Oscar. Então tem alguns elementos que a academia gosta e que se um filme tiver, facilita que ele ganhe um Oscar. Por exemplo, história dos Estados Unidos, dramas pesados envolvendo alguma doença, alguma tensão racial, de preferência se os negros forem apresentados como vítimas pacíficas, um ator ou atriz que se sacrifica muito para o papel, do tipo perde muito peso ou ganha muito peso. E além disso, uma repulsa por filmes que fogem do drama naturalista, do tipo fantasia, filme de ficção científica e principalmente terror. E para piorar essa mesmice, a votação do Oscar de melhor filme obedece ao critério do voto preferencial, que funciona assim. Os filmes que são menos indicados em primeiro lugar são descartados e passam a ser considerados os segundos colocados como o primeiro. Então, os que são menos indicados em primeiro lugar são descartados. Daí eles pegam todo mundo que escolheu esses filmes em primeiro lugar e tira eles da lista, e aí passa a considerar como o primeiro da lista aqueles que eles tinham colocado em segundo lugar. E assim eles vão fazendo, e assim eles vão eliminando todos os que têm menos primeiros lugares, até que vence quem tiver 50% dos votos mais um. Você, assim como a Mila, que está sentada aí atrás, também ficou confuso, ficou com medo que não dá para entender nada? Relaxa, porque eu vou falar o que no final das contas isso importa, na prática o que isso impacta. É que é o seguinte, os filmes mais controversos, aqueles em que muita gente achou tipo muito foda, mas muita gente achou muito ruim, esses filmes são descartados. Então esse sistema acaba favorecendo aqueles filmes que a maioria das pessoas ou muitas pessoas achou um bom filme. Mas os filmes mais de vanguarda, aqueles filmes que realmente marcam a história do cinema, que marcam as nossas experiências, são justamente esses filmes mais provocadores, esses filmes que dividem opiniões, esses filmes que não são essa coisa que todo mundo achou legal. What was your earliest memory? I'm not here to discuss personal matters. Well, why are you here then? Because I bloody well stammer! Do you know any jokes? Timing isn't my strong suit. Outro problema com o Oscar, na minha opinião, é a divisão em categorias. Por quê? Porque eu acho que um filme tem que ser visto na sua totalidade, como uma unidade. Como que a música, a fotografia, a montagem, as atuações, as cores, a iluminação, etc. Como que todos esses elementos reunidos ajudaram a criar uma certa sensação, uma certa reflexão, etc. Então, por exemplo, o que é uma fotografia boa? O que é uma atuação boa? Depende de como que esse elemento se articula aos outros elementos do próprio filme para criar uma cara, criar uma unidade, criar o que muitos autores chamam de mise-en-scène. Quando você separa as categorias, então você tem que olhar como se cada um dos elementos tivesse um valor por si mesmo, não em relação ao restante da obra. Então é como se existisse para cada um desses elementos uma coisa certa e uma coisa errada. Então, tipo, essa atuação é boa, ou essa fotografia é ruim. Mas como eu falei, cara, isso em arte não existe, porque depende muito de como que isso tudo é articulado numa unidade. Então vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o Arthur Tuoto não gostou nem um pouco de Roma, o filme do Alfonso Cuarón. E ele diz que, apesar da fotografia do filme ser bonita, ela não combina em nada com a ideia da narrativa. Porque supostamente é para ser uma narrativa de uma empregada doméstica e mostrando os afetos envolvendo essa empregada e a família. Só que a fotografia é o tempo todo preto e branco e muito distante, e uma câmera que se movimenta meio como se fosse câmera de segurança, de um jeito muito impessoal.
Então isso cria uma sensação de distanciamento, de impessoalidade, que conflita com a ideia geral do filme, que era justamente ser uma coisa mais afetuosa. Mas o filme ganhou o Oscar de melhor fotografia, e acho que meio porque, é preto e branco, então é bonito, é uma coisa meio diferentona. Já o oposto seria, por exemplo, Bruxa de Blair. Bruxa de Blair é um filme de terror que tem uma fotografia toda zoada, a câmera se movimenta meio errado, entre aspas, a montagem às vezes é meio esquisita, mas é um filme que está tentando emular pessoas que são semi-amadoras, acampando em condições precárias, e tentando retratar uma interferência sobrenatural ali numa floresta. Então, se essa montagem, se essa fotografia fosse toda certinha, toda correta, ia apresentar uma visão justamente oposta. Então faz sentido você dizer que a fotografia e a montagem do A Bruxa de Blair está errada? Claro que não, porque ela vai contra certas convenções, mas elas fazem todo sentido dentro da unidade formal desse filme. Então, tudo isso que eu falei desde o começo do vídeo, né? Então, o fato de que são filmes americanos, como é formada a academia, a importância das campanhas, a coisa da divisão em categorias, tudo isso contribui para que sejam escolhidos para o Oscar filmes que obedecem um certo padrão, uma certa visão de bom comportamento, um certo bom mocismo, né? Aquele filme todo meio certinho. Isso faz com que a cerimônia acabe ficando muito distante do debate real que é feito entre cinéfilos, entre críticos, entre pessoas apaixonadas por cinema, que de maneira geral estão buscando justamente o contrário, estão justamente buscando aquilo que rompe, aquilo que choca, aquilo que traz novidades, né? Seja essas coisas boas ou não, aí é uma polêmica, uma controvérsia, mas é justamente porque esses filmes trazem essas polêmicas, essas controvérsias, é que eles se tornam interessantes e eles passam totalmente ao largo do Oscar. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de filmes que foram lançados em 2021, mas que não estão presentes no Oscar, mas que são os filmes que eu vejo a galera que curte o cinema de fato debater, de fato comentar, seja no Brasil, seja em outras partes do mundo. Então, por exemplo, Titane, que ganhou Palma de Ouro em Cannes, Annette, cujo diretor, Leo Carrá, ganhou o prêmio de melhor diretor em Cannes também, ou então Maligno, A Noite Passada em Sorro. Então todos esses filmes foram ignorados pela academia. Aí você pode dizer, mas é porque eles não são elegíveis, eles não cumpriram lá todos os critérios. Sei lá, não passou em Los Angeles pelo período certo, na semana correta, não sei o quê. Bom, meu amigo, então mudem quais são os critérios para o filme se tornar elegível. Porque o fato é, a cerimônia está acontecendo, falando de filmes que, na moral, ninguém se importa, todo mundo vai esquecer, quando os filmes que de fato estão construindo a história do cinema estão sendo ignorados. Bom, mas isso significa que o Oscar não é uma cerimônia importante? Mais ou menos. Realmente, a audiência das últimas cerimônias vem caindo progressivamente. Em 2021, especialmente, foi um desastre. Tá aparecendo um gráfico aqui em algum lugar e vocês vão ver que tá havendo uma queda muito acentuada, principalmente no ano passado. Mas esse é o índice de audiência televisivo. O que ele não mede é o fato de que as pessoas ainda estão comentando o Oscar, né? As pessoas falam disso na internet, as pessoas depois repercutem os momentos mais importantes e principalmente as pessoas usam isso como referência para depois escolher qual filme assistir. Então essa cerimônia ela se torna especialmente importante para os filmes de baixo orçamento, que aliás são os que são mais indicados ao Oscar. Porque uma indicação ao Oscar aumenta em média 30 milhões de dólares na bilheteria de um filme, fora o quanto ele vai lucrar depois no home video. Depois que o Parasita ganhou o Oscar, por exemplo, ele teve um aumento de 286% do público no mundo todo e 8 milhões de dólares em bilheteria. Ou seja, inegavelmente o Oscar tem uma importância comercial. Mas os critérios que levam a esses filmes serem selecionados, na minha opinião, estão errados. Ok, tem muito filme bom que é indicado ao Oscar ou que ganha. Parasita mesmo eu acho uma obra-prima, acho que de fato foi o melhor filme de 2019. Mas, de maneira geral, eles também estão perdendo muita coisa boa. Nesse mesmo ano, 2019, teve também Retrato de uma Jovem em Chamas, que foi bastante ignorado no Oscar. E o que eu quero aqui no meu canal, com o Cineolho, é justamente estudar e trabalhar para apresentar alternativas que fujam a essas indicações comerciais, né? Para que justamente vocês tenham uma alternativa em relação ao que está já sendo apresentado por todo mundo por aí. E ainda mais se eu acho que essas indicações tão ruins. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se você ficou decepcionado porque você queria ver uma live do Oscar em 2022, não fica triste.
porque foi só esse ano que realmente eu me cansei, fiquei bravo com o Oscar. Ano passado deu muito trabalho, eu assisti mais de 20, 30 filmes para fazer a live, e esse ano eu resolvi que eu queria me concentrar em fazer outras coisas, mas não quer dizer que nunca mais eu vou falar de Oscar ou nunca mais eu vou fazer lives do Oscar. Quem sabe em outros anos aí eu me animo novamente, beleza? Se você curtiu o vídeo, não esquece de clicar no joinha aqui embaixo e depois compartilhar esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas conheçam o Cineolho. E se você quer apoiar a gente para que a gente continue fazendo vídeos, considere tornar-se um apoiador no Apoia-se, apoia.se/Cineolho. Lá você consegue fazer uma contribuição mensal para o Cineolho, que não precisa ser muita coisa, mas já vai fazer muita diferença para a gente continuar no canal, beleza? Então, muito obrigado, até a próxima. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.